Você foi ensinado a temer bestas que rastejam nas sombras, demônios invisíveis e entidades de tempos esquecidos. Mas a história que os jornais da década de 20 tentaram enterrar prova que a verdadeira encarnação do abismo não usava capas antigas ou habitava catacumbas empoeiradas. Ele usava ternos de alfaiataria fina, jogava xadrez de forma brilhante, escalava as montanhas mais mortais do Himalaia e ostentava um sorriso magnético capaz de devorar a sanidade de quem ousasse encará-lo por muito tempo. Nascido Edward Alexander Crowley, no seio de uma família de fundamentalistas cristãos tão radicais que viam o pecado em uma simples risada, o menino que se tornaria o pesadelo do Império Britânico não foi corrompido por forças externas. Ele foi forjado na fornalha do extremismo religioso e foi sua própria mãe, em um momento de fúria fanática, ao ver o filho questionar o dogmatismo da Bíblia, que cravou nele a marca que ele carregaria até o túmulo, chamando-o de A Besta 666, um título que o jovem Aleister não rejeitou com medo, mas abraçou com uma paixão avassaladora, decidindo que se o Deus daquela sociedade hipócrita exigia submissão cega, castração da mente e dor constante, ele se aliaria ao grande adversário, buscando a libertação espiritual através da profanação absoluta e matemática de cada regra moral que a humanidade havia inventado desde o princípio dos tempos. Insaciável por conhecimento oculto real e com um profundo desprezo pelos truques de salão e médiuns charlatães de sua época, Crowley invadiu os círculos secretos da Ordem Hermética da Aurora Dourada na Inglaterra, sugando os grimórios, as chaves de Salomão e os rituais enoquianos como um vampiro faminto e metódico, cruzando espadas mágicas com as maiores mentes esotéricas de seu tempo, como Samuel MacGregor Mathers e o poeta W.B. Yeats. Mas Crowley era um furacão incontrolável, grande demais, sombrio demais e arrogante demais para se curvar aos velhos mestres, o que culminou em uma verdadeira guerra psíquica e ritualística nos bastidores neblinosos de Londres e Paris, onde cartas da época afirmam que feitiços mortais e entidades vampirescas foram enviados contra ele em ataques astrais fulminantes, aos quais Crowley respondeu não com meros feitiços defensivos de proteção branca, mas com uma demonstração de força mágica tão assustadora que invocou as hostes de Beelzebub e invadiu as mentes de seus ex-mentores, provando que na magia de alta tensão, o predador supremo sempre engole o erudito covarde. Mas a verdadeira ruptura da realidade cósmica, o evento que rasgou o véu do universo moderno, ocorreu no ano de 1904, sob o sol escaldante do Cairo, no Egito, quando ele sequer estava procurando por anjos ou demônios, estando apenas em lua de mel com sua esposa Rosie Edith Kelly. Até que ela, uma mulher sem absolutamente nenhum treinamento mágico ou interesse pelo ocultismo, entrou em um transe profundo, espontâneo e aterrorizante, sussurrando repetidamente com uma voz que não era a sua, que eles o estavam esperando, guiando o bruxo perplexo pelas ruas de poeira até o Museu Bulak, onde o dedo trêmulo de Rose apontou diretamente para uma estela funerária de madeira de uma dinastia esquecida, que carregava um número exato de inventário pintado pelos curadores franceses em seu vidro protetor, o número 666. Naquele exato instante, o ar no apartamento de Crowley ficou denso como chumbo derretido. A realidade física pareceu dobrar-se sobre si mesma e durante 3 dias seguidos, pontualmente ao bater do meio-dia, uma entidade desprovida de corpo físico, que se identificou como Aiwass, materializou uma presença quase sufocante no quarto, ditando-lhe com uma voz de trovão e cristal o temido Livro da Lei, um texto de poesia violenta, complexa e cósmica, que decretava o fim sangrento da era de Jesus Cristo. E de todas as religiões de sacrifício, anunciando o nascimento do Eon de Horus,
a era da criança coroada e conquistadora, que seria governada por uma única e implacável máxima: faze o que tu queres, há de ser tudo da lei. Uma frase pesada que o mundo ignorante interpretou como um convite hedonista à anarquia e à bagunça, mas que para a mente afiada de Crowley era um comando militar rigoroso para descobrir a verdadeira vontade inata da alma, um propósito cósmico singular e destruir tudo, absolutamente tudo, seja religião, família ou medo, que estivesse no caminho de sua realização. Para forçar a humanidade a atingir essa vontade suprema, Crowley desenvolveu um sistema ocultista brutal que misturava a disciplina implacável do yoga oriental com a magia sexual mais chocante e transgressora do Ocidente, ensinando que a energia gerada no clímax da carne era a força mais poderosa do universo, usando fluidos corporais em vez de incenso tradicional, consumindo sangue em vez de vinho sagrado e utilizando estados alterados de consciência induzidos por doses cavalares de haxixe, mescalina, éter e cocaína para anestesiar o cérebro consciente e explodir os portões do subconsciente, obrigando seus discípulos a enfrentarem seus maiores terrores internos, forçando-os a comer excrementos ou carne apodrecida se tivessem nojo para quebrar a aversão, cortando os próprios braços com lâminas afiadas de barbear toda vez que usassem a palavra eu durante semanas a fio, tudo em uma tentativa desesperada e sangrenta de matar o frágil ego humano e deixar apenas o Deus interno imortal respirar, transformando a prática da magia não em uma reza reconfortante, mas em um experimento de sobrevivência psicológica no limite da loucura que a vasta maioria não suportava, terminando internada em hospitais psiquiátricos, vagando perdidos nas ruas ou encontrando o alívio precoce no suicídio. Crowley não conhecia limites, e sua busca pelo poder o levou ao ato mais aterrorizante e imprudente de sua jornada, quando em 1909 ele arrastou seu devotado e frágil discípulo Victor Neuburg para as areias estéreis e impiedosas do deserto do Saara para realizar as invocações do 10º Aetir, do sistema enoquiano, um ritual delineado para abrir as portas do abismo e confrontar diretamente Choronzon, o demônio supremo da dispersão, do caos e da ruína. Crowley desenhou um círculo mágico na areia, escaldante e, em um ato de insanidade que nenhum magista em sã consciência tentaria, ofereceu o próprio corpo físico como receptáculo, ordenando a Neuburg que permanecesse protegido no triângulo com um punhal e não o deixasse sair de forma alguma, resultando em uma possessão demoníaca tão violenta e aterradora que a entidade assumiu a forma das pessoas mais amadas por Neuburg, suplicando, chorando e finalmente vomitando blasfêmias em línguas esquecidas, até que a fera tomou controle das mãos de Crowley. Começou a apagar o círculo de proteção na areia fina e atacou fisicamente o discípulo com a fúria de um animal raivoso, uma batalha espiritual e física sob o sol do deserto que deixou marcas profundas na sanidade de ambos e cimentou a lenda de Crowley como o mago que atravessou o inferno de olhos abertos. No auge de seu delírio divino e poder terreno, ele fundou a famigerada Abadia de Telema, em Cefalu, na ilha da Sicília, uma vila rústica e isolada que ele transformou em um vórtice de magia ininterrupta, pintando as paredes do que chamou ironicamente de Quarto dos Pesadelos, com afrescos brutais de demônios sodomitas, atos inomináveis, torturas infernais e geometria alucinógena, onde os novatos recém-chegados eram obrigados a dormir sob o efeito de fortes alucinógenos por noites a fio, forçados a olhar para as imagens do abismo em suas viagens psíquicas, até que suas mentes ocidentais quebrassem completamente e fossem reconstruídas no molde telêmico cruel e implacável. Foi ali, naquele templo de excessos e rituais ao deus Pan,
que o choque catastrófico com a realidade mortal aconteceu quando um de seus seguidores mais brilhantes e jovens, o estudante de Oxford Raoul Loveday, participou de um ritual obscuro onde bebeu o sangue de um gato decapitado e, contrariando ordens médicas, consumiu água contaminada de uma nascente suja da montanha, morrendo dias depois, em agonia por febre tifoide, o que enfureceu a esposa do garoto, que fugiu para Londres e vendeu a história para os jornais, gerando um escândalo internacional sensacionalista que fez os tabloides ingleses gritarem por sangue, descrevendo ritos de sacrifício infantil e orgias canibais que nunca existiram, mas que foram o suficiente para levar o próprio ditador fascista Benito Mussolini, que não tolerava ameaças morais em seu território, a expulsar Crowley da Itália, cravando definitivamente na testa calva do mago o título imortal de o homem mais perverso do mundo. Contudo, a verdadeira tragédia daquele que se autodenominou o Senhor do Éon e o profeta da nova era não foi o exílio forçado, a falência financeira ou a fúria cega da sociedade puritana, mas o peso físico e mental esmagador de tentar manter os portões do cosmos abertos por tempo demais na mente de um único mortal. Crowley gastou fortunas inteiras, herdadas de sua rica família, na publicação de edições luxuosas de grimórios esotéricos magistrais, que a sociedade acadêmica da época não tinha a menor capacidade intelectual para entender. Canalizou os resquícios de sua genialidade distorcida nos anos finais para a criação do revolucionário e assustador Tarot de Thoth, com a artista Lady Frida Harris, traduzindo séculos de alquimia, cabala e astrologia em pinturas hipnóticas. Mas enquanto sua mente viajava pelas estrelas, seu corpo físico desmoronava rapidamente, perdendo os dentes, a agilidade invejável dos tempos de alpinismo e a força vital para um vício paralisante e obscuro em heroína e asma, medicamentos que ele inicialmente prescreveu a si mesmo como ferramentas ritualísticas de exploração transeunte, mas que acabaram escravizando o mestre da vontade, levando-o a ser traído por muitos de seus discípulos que não suportavam seu temperamento abusivo, rejeitado pela própria sociedade ocultista secreta, que não suportava sua sinceridade amoral e sua total falta de hipocrisia, e terminando seus dias de glória não em um templo de ouro cercado por acólitos, entoando hinos no Egito, mas em uma pensão fria, solitária e sombria, na chuvosa cidade litorânea de Hastings, na Inglaterra, administrando doses pesadas de entorpecentes em seu próprio braço velho e manchado para suportar a dor dilacerante nos pulmões, falecendo misteriosamente no ano de 1947, enquanto a lenda afirma que ele murmurava para a enfermeira perplexa que estava profundamente confuso com o enigma final da existência. Mas os críticos covardes e os céticos ignorantes que celebram sua morte na miséria e na solidão, como a prova cabal de seu fracasso mágico, não compreendem a verdadeira mecânica das trevas e a eficácia das egrégoras de longa duração, pois Aleister Crowley não estava preocupado em construir um reino visível de carne, dinheiro e tijolos para governar prefeitos ou reis terrenos. Ele focou toda a sua energia vital e conhecimento macabro para plantar um vírus espiritual oculto diretamente na espinha dorsal cultural do século XX, um código invisível que alterou a malha da realidade humana sem que as massas sonolentas sequer percebessem, sendo ele o arquiteto silencioso por trás das mentes geniais que criaram as agências de espionagem modernas, inspirando cientistas brilhantes como Jack Parsons, o mago telemita que literalmente inventou o combustível sólido dos foguetes que levariam a humanidade à Lua, enquanto realizava rituais de magia sexual extrema e invocação apocalíptica no deserto. Da Califórnia, tentando trazer a deusa Babalon à Terra,
moldando secretamente toda a rebelião visceral da contracultura dos anos 60, estampando o seu rosto careca e de olhar magnético na capa icônica do disco de rock mais famoso da história dos Beatles, guiando as guitarras ensurdecedoras, a rebeldia e os ritos ocultos do Led Zeppelin, cujo guitarrista Jimmy Page ficou tão obcecado pelos ensinamentos de Telema que comprou a antiga mansão assombrada de Crowley, a Boleskine House, localizada nas margens do sombrio Lago Ness, provando de uma vez por todas, de forma irrefutável, que o homem mais perverso e infame do mundo não falhou de forma alguma em sua missão profana. Ele simplesmente pulverizou e transferiu sua alma densa para a cultura popular que você consome diariamente na sua tela, rindo eternamente das sombras além do véu, enquanto bilhões de pessoas, absolutamente cegas para as correntes místicas que as puxam, fazem exatamente e obedientemente o que o livro da lei profetizou, idolatrando freneticamente os seus próprios desejos egoístas, quebrando tabus ancestrais, abraçando o caos e caminhando a passos largos, sorrindo diretamente para o coração do abismo do qual Aiwass falou, deixando uma única e terrível pergunta pairando como uma névoa fria no ar confortável e ignorante da nossa época. Se ele era apenas um impostor doente, um louco viciado e decadente que morreu sem um tostão no bolso em um quarto escuro, por que as mentes mais brilhantes da ciência, os arquitetos do poder global e os maiores ídolos da história ainda hoje, em portas fechadas, sussurram respeitosamente os encantamentos que ele escreveu com o próprio sangue?